O Supremo Tribunal Federal marcou para esta terça-feira a sessão para analisar a cassação do mandato do deputado estadual Fernando Francischini, do União Brasil do Paraná, que é o nosso convidado agora na programação da Jovem Pan. Tudo bem, deputado? Mais uma vez, bem-vindo. Muito obrigado por estar aqui conosco na Jovem Pan. Eu já pergunto de primeira, a avaliação é de que o plenário pode reverter a decisão que foi isolada do ministro Nunes Marques. A partir daí, o que o senhor vai fazer? O que o senhor espera efetivamente desse julgamento desta terça? Bem-vindo mais uma vez. Bom dia a todos que nos assistem pela Jovem Pan News. Olha, eu tenho expectativa e tenho que confiar como cidadão brasileiro no Supremo Tribunal Federal. Se eu entrar já num julgamento desconfiando que eu vou ser julgado politicamente, é o fim da democracia. Então, eu, até o final desse julgamento, eu vou continuar com o mesmo discurso. Eu confio no Supremo Tribunal Federal. Não posso acreditar que eu vou ser julgado politicamente. Se eu for julgado tecnicamente, juridicamente, estou sendo julgado por fake news, que não existe lei, ainda está no Congresso Nacional. Uma mudança de jurisprudência, colocando as redes sociais como meio de comunicação, 3 anos depois da eleição, sendo que a Constituição é clara, a Constituição Federal, quando fala da anterioridade da lei, e o Supremo, por unanimidade, já decidiu que a viragem jurisprudencial tem que ser 1 ano antes da eleição, imagina 3 depois da eleição. E quando falam do meu mandato, não é meu mandato. O eleitor, são 427 mil eleitores, são eles, 10 minutos antes do fim do processo eleitoral, ou seja, que impacto esses 427 mil eleitores foram impactados por um vídeo faltando 10 minutos, em que eu não peço voto, não digo que sou candidato e ainda atrapalho o meu eleitor, dizendo estou aqui como deputado federal, que ainda era o final do meu mandato. Então a minha expectativa é que aconteça algo nesse julgamento que possa ser memorável e não lamentável, porque é um buraco no casco do navio chamado liberdade de expressão. Liberdade de jornalista, de comunicador, liberdade do cidadão comum nas redes sociais, liberdade para os poucos que usam a imunidade parlamentar para denunciar, porque muitos usam a imunidade parlamentar para se defender de crimes que cometeram. Então é um buraco muito triste. O julgamento político que pode ocorrer, para mim, seria decepcionante nesse momento. A sequência, pergunta de Amanda Klein. Deputado, bom dia. Os ministros do TSE, e imagino que os do Supremo também, não enxergam que se trate de liberdade de expressão, né? O condenaram por uso indevido de meios de comunicação. O senhor falou em fim da democracia, mas naquele vídeo, naquela live que teve um alcance imediato grande, acho que 60 ou 70 mil views, e depois isso repercutiu, foi visto por mais 6 milhões de pessoas, acho que está na internet até hoje. O senhor ataca o sistema eleitoral, usa um vídeo manipulado, uma montagem, para dizer que não era possível apertar o número 17, digitar o número 17, que era o número do então candidato Jair Bolsonaro no primeiro turno de 2018. Quer dizer, o senhor ataca o sistema eleitoral, desconfia, duvida da legitimidade, da lisura do sistema eleitoral, em última instância da democracia. O senhor não usa também o seu mandato parlamentar para colocar em xeque o próprio sistema democrático? Amanda, acho que você está enganada, você não deve ter visto a opinião dos ministros, não lido o processo, que são milhares de páginas. Lá tudo começa com mais de 10 pessoas que foram ouvidas no dia da eleição. Eu era o presidente do PSL, o representante perante o Tribunal Regional Eleitoral por fiscalizar a votação, aquele que é nomeado, que nomeia fiscais. E essas 10 pessoas, eu recebi milhares, o presidente diz todos os dias e muita gente pelas redes sociais receberam esses vídeos. Não consigo votar, eu aperto isso, aparece aquilo, fica escura a tela. O que eu fiz? Eu passei o dia com os advogados do partido. Inclusive, houve erro no julgamento do TSE, quando disse que não houveram urnas apreendidas. Por quê? Porque se fixam no termo apreensão. Mas eu tenho a documentação que está juntada na minha ação, que 2 urnas, a pedido dos advogados do PSL à época, foram retiradas pelo próprio juiz eleitoral de uma das urnas e foram à perícia pelo TRE. Então não é possível a versão da Justiça Eleitoral, isso é fake news, é contra, até porque eu estava ali como presidente de um partido indignado, como deputado federal, usando minha imunidade parlamentar, de cobrar deles fiscalização sobre as urnas, sobre os resultados que estavam acontecendo, como é que deixaram chegar naquele ponto? Então, veja, são visões diferentes. A partir da hora que a Amanda, jornalista, não puder dar a opinião dela dizendo que ela não confia nas urnas, o sistema democrático ruiu. E eu estava ali e fiz questão de dizer, estou como deputado federal usando minha imunidade parlamentar a poucos minutos do fim do processo, para não dizer que teve impacto na eleição, para cobrar. Posso ter usado uma palavra forte, fraude,
Mas se você pegar os vídeos que rolaram pelas redes sociais, vídeos reais, pessoas verdadeiras, não eram militantes, pessoas revoltadas na boca da urna e depois fizeram até perícia nessas urnas. Mas eram vídeos falsos, deputado, não eram vídeos falsos? O senhor usou vídeos falsos? Nenhum, esse é o ponto. Não era, o TSE depois desmentiu, disse que se tratavam de vídeos manipulados, vídeos falsos. Não, Amanda. Infelizmente, essa versão do TSE de que eram vídeos manipulados, vídeos falsos, é totalmente descabida. Eu posso apresentar só nessa ação para você ouvir várias pessoas. Um deles, pai de um deputado federal, que votando nas urnas, ele é falecido agora, de um dos deputados federais mais votados do nosso estado, que ficou indignado e ligou para mim, olha, não estou encontrando meu filho para denunciar, e ele foi ouvido na ação. Foi ouvido. Então, pessoas reais foram ao TRE, no meu processo, serem ouvidos e falar a mesma coisa. Se você pegar o processo inicial e pegar o voto do relator no TSE, você vai ver uma discrepância brutal e um jogo de palavras. O vídeo é manipulado. Mas manipulado por quem? Como é que um cidadão comum que vai na justiça eleitoral, bota a cara dele, a identidade, manipulou um vídeo? Ele estava revoltado, que ele digitava e não aparecia nada na tela, ou que não funcionava direito. A discussão é: houve fraude? Não houve fraude? Tinham problemas técnicos nas urnas, mas o cidadão que está ali votando e quer votar no candidato dele, seja A, B ou C, não importa se seja Bolsonaro, Haddad na época, ele quer que ele digite e na hora apareça o voto dele. Okay. E é isso que se tem em discussão. Você agora, Salles. Francisquini, o que foi o resultado, qual foi o resultado dessa perícia efetuada nas urnas? Veja, essa perícia resultou em problemas de transmissão, a urna com problema técnico, isso aconteceu no Brasil inteiro. Então, a grande discussão foi, esse vídeo impactou na minha eleição, esses 427 mil eleitores vão perder a voz porque a Justiça Eleitoral Nacional, não a local, porque... Pode continuar. Segue ouvindo. Voltou aqui. Voltou agora, alguém tentou ligar aqui. Mas a Justiça Eleitoral no TSE teve um resultado no Estado que foi quase unânime. Posso não gostar do que o Francisquini falou, mas ele é um deputado federal com imunidade para falar. Nós não vamos condená-lo e caçar o mandato desses 427 mil, porque não tem lei de fake news e estamos mudando a jurisprudência. Pode continuar, conversando voltando aqui. Estamos mudando a jurisprudência. Então, Salles, a grande discussão o meu caso seja votado politicamente na madrugada de segunda para terça, é para mim, é para os 427 mil eleitores, ou infelizmente eu vou ser usado para atingir o presidente Bolsonaro? Isso eu não quero crer, porque eu confio na justiça como um todo do meu país. Deputado, agora, pergunta de Cristina Grêmio. Cristina. Deputado, bom dia. Primeiro, endossar essas testemunhas que estiveram depondo do processo, porque eu tenho dito aqui, eu tenho uma amiga pessoal aqui em Curitiba que digitou ela queria votar no presidente Bolsonaro e apareceu a foto do candidato Haddad. Ela não arredou o pé da sessão eleitoral enquanto não trocaram a urna eletrônica. E a gente sabe de milhares de depoimentos assim, independentemente de haver vídeo ou não. Então, essa narrativa que vem sendo plantada pelos lulistas especificamente, de que é vídeo manipulado, então é tudo mentira e o deputado foi caçado por mentir, até porque não existe, né, esse crime no nosso Código Eleitoral, ela cai por terra quando a gente começa a ouvir os depoimentos. Eu queria lembrar, quem não é do Paraná, que o senhor é delegado de Polícia Federal, o senhor foi secretário de Segurança aqui no Paraná e, portanto, entende de leis, entende de justiça também, e como que o senhor vê esse processo todo contra o senhor, especialmente essa pressa agora em levar para o pleno a decisão. Cristina, você falou bem, são pessoas verdadeiras, era o cidadão reclamando, não era o Francisquini, eu era o presidente do partido do presidente candidato e eu tinha que fazer alguma coisa e deixei para o último momento, justamente para não vir um discurso, olha, teve milhões de acessos, teve depois fechadas as urnas, então pode não gostar da minha opinião, eu posso não gostar, mas eu tenho que respeitar, por exemplo, a opinião da Amanda. A Amanda pensa diferente, mas eu respeito a Amanda e vou conviver com a Amanda. O que não pode eu discordar da Amanda e querer tirar ela da Jovem Pan e dizer, olha, a Amanda tem uma opinião divergente, então vamos lá no diretor da Jovem Pan tirar. O país vive de divergência e de debate. Cristina, eu vejo com minha experiência legal, uma coisa muito estranha. Sexta-feira, 18 horas, receberam um mandado de segurança quanto a ato judicial. Todo mundo que aprende o beabá
não existe mandado de segurança quanto um ato judicial. O mandado de segurança foi recebido 18 horas de sexta. No pleno sábado, o presidente do STF já manda marcar uma votação virtual a terça-feira, hoje, né, meia-noite de segunda para terça. O ministro Alexandre de Moraes esteve em Curitiba num simpósio de eleitoral semana passada e avisou publicamente para todos, isso vai cair e mais rápido do que vocês esperam. Como é que eu posso crer que a justiça máxima, eu confio no Supremo, tenho que confiar. Como é que eu posso pensar que os ministros estão conversando entre si para combinar derrubar uma decisão judicial de um que eles não concordam? Olha, pode até cair, faz parte da democracia, eu vou aceitar. Mas não posso crer que combinam o jogo antes. Apresenta um, o outro manda marcar e o outro já avisa, vai cair mesmo. Isso não é uma Suprema Corte, né? Isso parece julgamento político. E eu não quero crer disso. Eu quero que no final desse julgamento voltar aqui e dizer: estou aqui para me retratar de dizer isso, isso e aquilo, porque eu continuo confiando na justiça do meu país. Deputado Fernando Francischini, mais uma vez, obrigado pela entrevista. A Jovem Pan, boa semana, até a próxima. Obrigado, bom dia a todos. Bom dia também.